E caso você queira ser anunciante do Radar, programa mais tradicional de Guarulhos, há 35 anos no ar, faça como a Unimed, Supermercado Barbosa, Unisa e tantas outras entidades que são patrocinadores, anunciantes aqui no Radar, porque vende e ajuda também a fomentar a imprensa na cidade de Guarulhos. Conosco, gentilmente, nos atende o Josinaldo Cabeça, ele que é presidente do PDT, presidente também dos metalúrgicos. Mas vamos falar um pouquinho mais hoje focado na questão do PDT e você mande a sua pergunta aí pelo Facebook, pelo YouTube, que o Josinaldo responde. Cabeça, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Guto, boa noite a todos, a toda a equipe do Radar, a todos que nos assistem aí. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite e vamos aí conversar um pouco de tudo que você perguntar aqui pra gente. Cabeça, há quanto tempo você é filiado e atua no PDT? Bom, eu sou filiado ao PDT desde 2005 e na direção do partido eu estou desde 2011, entrei na direção em 2011 e permaneço até hoje no cargo de presidente, né? Há um ano eu assumi a presidência do PDT, mas eu estou filiado no PDT desde 2005, na época que o presidente era o Dr. Ivon Ribeiro, um advogado aqui da cidade que já não se encontra mais entre nós. E é minha única filiação, eu nunca fui filiado a um outro partido que não o PDT. Ou seja, então você conhece bastante do partido, da história do partido, e hoje como presidente, quais são as diretrizes que o partido está levando para essa eleição municipal? Bom, você sabe que o PDT tem algumas diretrizes, tem um perfil, tem um DNA que não abre mão, né, que é a defesa do trabalhismo, a defesa da educação. O PDT é um partido histórico, eu vim aqui agora assistir a entrevista do Alan Sul. É um partido histórico na defesa da soberania nacional e dentro dessa soberania nacional está os povos indígenas. Aliás, a FUNAI, quem criou foi o Darcy Ribeiro, que foi secretário de Educação do governo Leonel Brizola, do PDT. Então, quem criou a FUNAI foi o PDT. O PDT teve o primeiro deputado federal, que foi o Mário Juruna, e o Darcy Ribeiro, junto com o Brizola, criaram a FUNAI, né, que é a fundação que protege os indígenas, que defende toda a cultura indígena e os povos indígenas no Brasil. Mas a educação sempre foi a grande base do PDT. Foi o Brizola que criou as primeiras escolas de período integral no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Aliás, o Brizola, quando governou esses dois estados, só o do Rio de Janeiro, quando ele criou os CIEPs, ele construiu mais escolas do que todos os governadores dos outros estados juntos. Então, é um partido historicamente pautado pela educação do povo brasileiro, porque sem educação você não tem uma sociedade desenvolvida, você não tem um cidadão consciente, você não desenvolve a inteligência, você não tem uma sociedade justa. Sem educação, ninguém é ninguém, né? Então, essa é a base do PDT para poder até lançar como desafio para a nossa chapa de vereador, para o nosso candidato majoritário, a pré-candidata em Guarulhos aqui, a prefeita Almácio Nakashima, e essas são as raízes essenciais do PDT. Bom, 19 horas em ponto, muita gente perguntando também sobre a chapa de vereadores, ainda hoje o Josinaldo vai falar sobre isso, mas vamos seguir a pauta aqui falando um pouquinho ainda sobre a prefeitura, sobre a pré-candidatura do Márcio Nakashima a prefeito. Alô, seu Natal Chagas, tá ali, ó, boa noite, cabeça, seu Natal, 19h30, eu chego aí pra gente tomar aquele café e fazer aquela reunião que eu sei que você tá me esperando já aí na padaria. Roseli do Carmo, mandando um abraço aqui, o que a Roseli escreveu aí? Já volto o comentário da Roseli, por favor. 19 horas, 1 minuto. Boa noite, companheiro Cabeça e Guto. A Roseli do Carmo aí acompanhando, toda a diretoria também do Metalúrgico acompanhando. Mandem as suas perguntas que, na medida do possível, nós vamos passando aqui pro Cabeça. Olha lá, ó. Firmino Manuel Silva. Boa noite, presidente e equipe do Radar. Firmino Mesquita. Partido muito bem representado em Guarulhos. O Firmino é o esposo da Silvana Mesquita, vai ser pré-candidato também a vereador pelo PDT. Manda um abraço para o Firmino aí. O Firmino tem uma causa muito importante, né? Que é a causa da inclusão do deficiente físico. Ele é um cadeirante. Aliás, Firmino, vamos tentar com calma encaixar uma pauta aqui para você vir ao Radar de Notícias, né? Ali também a Fabi Arvelino mandando um abraço aqui para o Cabeça e o Auriel Filho, escritor Auriel Filho, idealizador do Prêmio Guarulhos de Literatura. Caso o deputado Nakashima não venha candidato, quem o PDT irá apoiar? O Eloy ou o Alencar? Esse é o Milton Júnior. Milton, o Cabeça é que vai responder, mas o Márcio Nakashima é pré-candidato a prefeito e nós acreditamos que será, né? Milton, você vai ver o Nakashima virar prefeito, né? Não é que ele será candidato, ele será prefeito. Escuta bem o que eu estou te falando, que ele será prefeito de Guarulhos, tá?
E peço teu apoio já. Tá aí, ó. Esse que é um presidente político, já aproveitou para pedir o apoio, porque não pode pedir voto ainda, né? José Carlos Santos, Chorão, um abraço para você, Chorão. O que você acha, Cabeça, da política industrial do atual governo? Bom, atual governo municipal não existe política industrial em Guarulhos há 8 anos, né? Eu diria que até um pouco antes, mas nos últimos 8 anos foi abandonada a política industrial. A gente só vê a evasão das empresas, ou seja, as empresas indo embora por falta de políticas públicas, para poder também atrair novas empresas e manter as que estão aí há muitos anos na cidade, que cada dia que passa vê, sabe, uma desmobilização, uma evasão muito grande, uma falta de compromisso público, principalmente com a cidade satélite de Cumbica, que é a região que arrecada 70% dos impostos da cidade. A arrecadação de Guarulhos, 70%, vem do Parque Industrial de Cumbica. E muitas ruas lá não tem nem asfalto, não tem iluminação pública, é buraco a céu aberto. Quando chove, as empresas não podem receber nem fornecedores porque não passa carro na rua. E não é só uma rua nem duas, são diversas. Então, Guarulhos falta muito investimento em políticas públicas gerais, mas principalmente para manter a sua vocação de uma cidade industrial, precisa muito. Tem que voltar o projeto do Parque Tecnológico, que estava tudo encaminhado, até a área que foi doada pela DESA, o prefeito atual está desfazendo, né, desmobilizando a ciência e tecnologia na cidade para ajudar o Parque Industrial, que qualquer cidade do interior de São Paulo, se você pegar São José dos Campos, Piracicaba, Bauru, Sorocaba, todas essas cidades têm o Parque Tecnológico para ajudar no desenvolvimento da indústria da cidade. E aqui, além de ter acabado com o projeto do Parque Tecnológico, o próprio Parque Industrial ele é abandonado, ele é escuro à noite, ele não tem nenhuma infraestrutura da grandeza que Guarulhos merece. É lamentável, não tem política industrial em Guarulhos. Bom, tá respondendo aí a pergunta do Chorão. Ali, ó, Jacel Jassa, mandando os parabéns ali pro Cabeça e também aqui para nossa equipe de jornalismo, assim como o Fuminho, o Daniel Galdino também na audiência. Um abraço aí para todos os companheiros metalúrgicos. Ali o Auriel Filho, o PDT tem projeto para Guarulhos e o deputado Márcio Nakashima já trabalha por Guarulhos desde seu primeiro mandato. Cabeça, você apoia o Márcio Nakashima desde da sua primeira eleição para deputado estadual? Sim. Um balanço que você poderia fazer dos mandatos de deputado estadual do Márcio Nakashima e por que você, como presidente do PDT, obviamente que foi uma decisão coletiva, mas por que você apoia a pré-candidatura do Márcio Nakashima a prefeito e pede o apoio da cidade de Guarulhos? Por várias razões. Primeiro, o Márcio tem sido o deputado estadual que mais aprovou leis no parlamento estadual. Deputado jovem, está no segundo mandato, foi o que mais aprovou leis, principalmente no último mandato agora. O posicionamento político dele, a representação dele é muito séria, principalmente na pauta social. O Márcio ficou ao lado dos professores, ao lado dos aposentados, ao lado da agricultura familiar. Foi quem barrou a taxa do lixo em Guarulhos com o PDT, que eu deixei aqui. Eu estou com o processo aqui. Está aqui o processo, deixei para a redação do radar aqui. Vou mostrar para o Lucas Santos. Para os mentirosos da cidade, um monte de mentiroso aí, que eu acabei a taxa do lixo, foi eu que lutei, foi eu que barrei. Tudo mentira. Foi o PDT que entrou com o processo, ganhamos essa decisão judicial e por 6 meses que ficou proibido de cobrar a taxa do lixo, a cidade se mobilizou, obrigando o prefeito a revogar a lei. Mandou um outro projeto de lei, aí ficou feio para aqueles vereadores que não têm moral, que aprovaram a taxa do lixo na primeira legislatura, né? No primeiro projeto, e depois tiveram que voltar atrás e engoliram de goela abaixo a pressão popular e a decisão judicial do Tribunal de Justiça proibindo a taxa do lixo. Foi o PDT. E quem entrou com esse processo foi o deputado estadual Márcio Nakashima. Se posicionou contra o fechamento da Proguaru, está lutando contra o fechamento da FURP, Fundação do Remédio Popular. Nós estamos vivendo uma grande pandemia de dengue no Brasil e em Guarulhos sem, precedência, onde o governo do estado quer fechar a FURP, que é um laboratório que fabrica remédios baratos para a população, e a maioria dos deputados da base estão lá querendo fechar uma grande empresa em Guarulhos, que é a FURP, que emprega ainda mais de 600 funcionários e que produz remédio barato para a população e é dinheiro público, e estão querendo fechar. Então o Márcio tem se posicionado muito bem, é por isso que a gente defende, né? E muito mais coisas que ele vem defendendo aí para o povo de São Paulo e principalmente do Guarulhos. Mandou emendas para mais de 10 entidades da área de saúde, para vários hospitais, UBS, e para poder ajudar a saúde da cidade.
Então, é um deputado jovem que tem compromisso e que tem posicionamento defendendo principalmente a camada mais pobre da população. E a questão da Sabesp, como é que o PDT se posiciona até agora e o Márcio Nakashima também lá na... Bem, o PDT se posicionou contra e o voto do Márcio Nakashima também foi contra a privatização da Sabesp. Por quê? Porque com a privatização da Sabesp, o lucro vai para os acionistas, vai para o mercado privado. Você é rico, compra ações da Sabesp, o lucro da Sabesp vai para os acionistas, é igual a Petrobras, né? Que é dinheiro público, uma empresa pública do povo de São Paulo, que vai ser privatizada para dar lucro para o americano, para o holandês, para os brasileiros que são ricos, para comprar ações. E essa conta de água vai ficar mais cara para todos os contribuintes, para o comerciante, para o aposentado, para o trabalhador, para o dono da loja, para o dono da empresa. Então, privatizações de água, de energia, de petróleo, de gás, só dá lucro para os acionistas. Agora, você privatiza uma empresa pública, que é dinheiro do povo, para poder dar lucro para acionista, dar lucro para rico, tirando dos pobres. Então, nós somos contra e o Márcio foi contra por isso. Eu acho que é natural quando você faz a privatização de um serviço público, quem vence, se eu sou um empresário e venço uma concorrência, eu vou querer ter lucro, porque a razão de ser de uma empresa é buscar lucro. Mas aí você privatizar bens como a água é bastante complicado mesmo. Aliás, você falando aqui do Márcio Nakashima, também registrar a atuação que o Márcio tem em defesa da causa das mulheres, né? E registrar que eu estava dando uma olhada no secretariado do atual governo, não tem uma secretária mulher. Não, é o deputado... Eu posso estar enganado, mas eu olhei hoje para procurar, fazendo um estudo sobre as secretarias municipais, a gente não vê uma mulher num posto de destaque como secretária municipal. Guto, o Márcio começou o trabalho dele na defesa das mulheres, mas ele expandiu muito, sabe? Ele, com certeza, ele é o deputado que mais defende as mulheres no estado de São Paulo, né? Contra o feminicídio, violência feminina, pessoas desaparecidas, que tem muita gente desaparecida, que ele tem uma equipe só buscando essas pessoas desaparecidas. Tem mais de 20 psicólogos também dando assistência para essas famílias dos desaparecidos. Então ele se destacou muito em outras áreas também. Então o mandato dele vem crescendo e principalmente nessa área. Mas ele tem vários projetos de, por exemplo, o aluguel para as mulheres vítimas de violência, que não pode mais ficar com o marido dentro de casa. Ele acabou de aprovar essa lei, foi sancionada pelo governador do estado, foi a lei do Márcio Nakashima, que é o aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica. Que aí é obrigada a mulher a receber aquele dinheiro para ela alugar uma casa e sair do ambiente de periculosidade ali, de violência que ela vive. Então foi lei do Márcio Nakashima. Tem sido um grande deputado. No âmbito geral, qual que é a sua avaliação aí sobre o governo do prefeito Guti? Olha, na minha opinião, eu conheço Guarulhos há 41 anos, estou aqui há 41 anos, eu acho que o que ele tem de idade eu tenho de morador de Guarulhos e que contribuo, que trabalho nessa cidade e que conheço a periferia dessa cidade. Na minha avaliação, foi o pior prefeito da história de Guarulhos. Não deixou qual é o legado que esse prefeito vai deixar? Que ele fechou a Proguaru é o legado que ele vai deixar. Que ele terceirizou a educação, que ele terceirizou a saúde, que ele piorou os serviços públicos, que ele piorou a zeladoria da cidade. Então, qual foi a grande obra que esse homem deixou de impacto para a cidade de Guarulhos? Porque os terminais de ônibus interligados foi o governo anterior. O início do tratamento da cidade de Guarulhos, tratamento de esgoto na cidade de Guarulhos, quem criou as estações foi o governo anterior, foi o Almeida. Os céus de Guarulhos, quem iniciou foi o governo anterior. Quem fez foi o governo anterior. Me responde, o guarulhense, uma obra de grande impacto que vai ser deixado pelo prefeito atual. O final do Trevo de Bom Sucesso foi tudo dinheiro que já veio do governo anterior e projeto do governo anterior. Eles têm a obrigação de dar continuidade. Não pode ficar parado no tempo. Mas não foi ele que iniciou os projetos, essas reivindicações e essas obras. Ele só deu continuidade ao Trevo de Bom Sucesso. Então, que ele criou o projeto e executou, eu quero que alguém me fale. Uma obra de impacto da grandeza da cidade de Guarulhos. Um viaduto que ele construiu, sabe? Uma interligação de umas vias importantes com a outra. Me fale alguém aí. Ele piorou todos os serviços públicos da cidade. Educação, saúde, creches, zeladoria, fechou a Proguaru, né? Ele é um mentiroso mesmo. Eu concordo com o vereador Maurício Brinquinho que veio aqui, chamou ele de mentiroso, eu também chamo ele de mentiroso. Porque tem vídeo dele dizendo que não ia fechar a Proguaru. Aí quando ganhou a eleição ele fechou. Então ele não passa de um mentiroso. Então é isso que eu analiso, que eu vejo como pior prefeito da história de Guarulhos. Produção, põe aí o comentário do Robson, por favor. Ele mandou não sei se é uma pergunta ou se é um comentário, 19 horas 12 minutos.
Boa noite, presidente Cabeça. Guto, a segunda maior cidade não tem um ginásio público para o time de vôlei. Muito legal. Eu nem disputar as finais. Eu Isso nem mostra a falta de interesse do atual Eu prefeito. nem fui para essa área ainda de esporte. O Vedacity, que é um time profissional que disputa a Liga Nacional, está aí nas semifinais, teve que ir jogar em São José dos Campos, longe de sua torcida, perdeu o jogo em São José dos Campos, porque não tem um ginásio poliesportivo para mandar seus jogos, seus mandos de jogo aqui na cidade. Tem lá o ginásio dos metalúrgicos. Se o Vedacity quiser fazer uma parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, tem lá o melhor ginásio de Guarulhos, o melhor estruturado, com toda a infraestrutura aprovada pela Federação, tá certo? Paulista, até a Seleção Brasileira, até o Falcão, a Seleção de Futsal já jogou lá, vários times profissionais, está lá à disposição. Se o Vedacity quiser nos procurar para fazer uma parceria e mandar seus jogos no ginásio dos Metalúrgicos, e principalmente agora nessas semifinais, estamos à disposição, porque Guarulhos não tem. O Tomeuzão foi feito até o enterro simbólico dele, né, pela militância do PDT, inclusive o Auriel Filho foi o mentor disso. A Ponte Grande não comporta os jogos do Vedacity. O João do Pulo nem se fala. O Fioravante nem se fala. Então não tem ginásio poliesportivo. Guarulhos já foi a capital nacional dos jogos amadores, na época do saudoso Pascoal Tomeu, e de lá para cá só piorou. E os últimos 8 anos foi sucateado o ginásio e toda a área de esporte. Eu sei que o assunto é sério, falando aqui sobre o esporte na cidade de Guarulhos, mas só fazer um registro aqui que ele citou que o Falcão já jogou ali no ginásio dos Metalúrgicos e eu também, viu? Já fiz até gol lá. E quebrei o braço jogando bola depois. Bom, 19h13, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão de eleições para vereador, muita gente na audiência querendo acompanhar, deixa o seu like aí. Mas só uma parte aqui para falar um pouquinho lá do Clube dos Metalúrgicos, parece que inaugura a trilha lá esse final de semana, é isso ou é no próximo? No próximo, dia 28, a inauguração da trilha. É uma trilha dentro de uma área, uma reserva, né, de Mata Atlântica, 3 alqueires de mata, vai ter lá quase 2 quilômetros de trilha. Inclusive é o Alan Sul, né, com a sua cultura indígena, vai para lá fazer uma apresentação da cultura indígena e vai ajudar lá na inauguração dessa trilha, em homenagem a um ex-diretor nosso, o Adriano Madeira, que faleceu, e a gente vai fazer essa inauguração junto com os povos indígenas lá no clube. Tem a Oca também lá, né? Tem uma novidade lá, para quem não conhece o clube, eu já fui faz tempo que não vai lá conhecer a Oca, tá bem bacana lá. O clube tem uma área de 7 alqueires e 3 é de mata intacta, nativa mesmo, e essa trilha vai ser feita lá dentro. E tem a Oca, porque é uma casa indígena também, e já foi inaugurada, e a gente tem o maior prazer de preservar, né? Porque o clube ele tem que ser preservado a sua área verde, porque senão perde a essência natural de um clube de campo. E por isso que a gente preserva. Se não fosse o metalúrgico, o clube dos metalúrgicos, aquela área já tinha sido toda invadida e estaria ali já um grande bairro sendo construído, tudo através de invasão. É isso aí. Também tem brinquedo nas piscinas lá para as crianças. 19h15. Só pedir uma parte aqui para o Cabeça. Você conhece o Jardim Presidente Dutra? Demais, há 41 anos. Hoje eu estive lá no Jardim Presidente Dutra, no Colégio Educar, a convite lá de algumas professoras para fazer uma palestra lá para crianças, quase 100 crianças de 9, 10, 11 anos, falando sobre meio ambiente, sustentabilidade. A produção puder colocar umas fotos aí. Quero agradecer a receptividade de toda a direção lá do colégio. As crianças, elas tinham dúvidas sobre as obras ali no Rio Baquirivu. Eu fui até lá explicar para elas o que está acontecendo em questão à sustentabilidade, o Viva Baquirivu. Falamos também de outras questões lá relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente. Mandar um abraço para as professoras aqui. Expliquei o que são os ecopontos, o catatreco, a coleta seletiva, o Parque Ecológico do Tietê também, que Guarulhos tem o núcleo no Cabo Sul, que é considerada a maior floresta urbana do planeta. Então as crianças elas estavam ressabiadas porque estão vendo ali o desmatamento acontecendo ao longo do Rio Baquirivu, e eu expliquei para elas que é um projeto da prefeitura para fazer ali toda a canalização sem tamponamento do Rio Baquirivu, desde da cidade de Arujá até chegar aqui na região da... É obra do governo do estado. Não, é obra da prefeitura. É do governo municipal. Ela começou e a previsão de entrega ainda não sabemos quando. Mas é uma obra que vai deixar aí as criançadas felizes, elas questionando por que estão tirando as árvores. A gente foi lá e explicou. Então, mais uma vez, mandar um abraço para toda a direção do colégio. Cabeça, agora falando sobre as eleições municipais em relação ao vereador. Muita especulação, muitos partidos políticos querem eleger vereadores, né, para representar lá na Câmara Municipal. Temos partidos aí que já tem lá com 5, 6 vereadores na Câmara Municipal. E as pessoas questionam muito como é que está a chapa do PDT. Primeiro, o que você espera dos candidatos a vereador pelo PDT?
né? Qual que é a postura que você espera deles? E segundo, como fala em linhas gerais, como é que está essa chapa aí? Bom, primeiro a gente não é que espera, a gente orienta para que o vereador eleito pelo PDT tenha principalmente princípios de legislador responsável. Não pode ir contra a pauta social, contra o aumento do servidor de 2%. O vereador que aprovou o aumento para ele 5 vezes maior para a partir do ano que vem, né? E para o servidor nem metade da inflação. Um vereador desse eu não quero ele no PDT, sabe? Não quero mesmo. Se ele votar contra um aumento, nem a inflação do servidor, ele não votar para lutar, para repor a inflação, ele vai tomar pau. A questão da educação, nós temos que lutar por escola de período integral. Então a gente espera de um vereador do PDT que ele trabalhe para a cidade. Se o projeto do executivo for bom, ele vota a favor. Se for ruim, que prejudique o munícipe, ele vota contra. O legislativo tem que ter independência. Não pode ficar amarrado no cordão umbilical do prefeito para fazer tudo que o prefeito quer, mesmo prejudicando o povo, como é agora nos projetos que foram aprovados recentemente. Aumento do servidor, fechamento de Proguaru, taxa de lixo. E a maioria dos vereadores vota porque tem os cargos, o prefeito oferece cargos para ele, ele vota contra o povo em troca de cargos. Então o vereador do PDT tem que ser independente. Se ele quiser ser vereador para pegar cargos e votar contra o povo, ele será expulso do PDT. Ele tem que votar a favor do povo, tá certo? Porque nada contra, sabe, as articulações políticas, que a gente sabe que o vereador precisa de estrutura, né? Não é nada pecado ter cargos na prefeitura, nada disso. Porém, não vote contra a pauta social que prejudica o povo mais humilde, principalmente, sabe, quando está mexendo com saúde, com educação, com reposição salarial, com toda essa questão social da cidade. Então é isso que a gente orienta. O resto é normal, vai ser um legislador que tenha conhecimento para poder representar a maior cidade, a segunda maior cidade do estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil. E como é que está a chapa de vereadores lá? Qual que é a expectativa do partido? A chapa está boa, a chapa vai ser lançada, chapa completa, os 35 candidatos, né? Com a mínimo de 11 mulheres, pode chegar a 13, 14 mulheres, mas será lançada uma chapa completa. Tem muita gente experiente. É uma chapa que está completa, tem 3 ex-vereadores, o Wagner Freitas é ex-vereador, Edson Davi é ex-vereador, Silvana Mesquita, que é ex-vereadora, apesar que é o Firmino, que é o marido dela que vai ser candidato, mas ela também está afiliada, né? Então nós temos 3 vereadores hoje dentro do PDT. Nós temos o Luizinho Cardoso, nós temos o Edmilson Zóio, nós temos o Caê Medrone, nós temos o Nelson dos Químicos, e nós temos a Cláudia de Bonito, nós temos o Fernandão da Gru, o Márcio da Vila de Cumbica, o Macaxeira, que vai ter muito voto, Eliezer Gandula, os mais conhecidos. Mas tem uma chapa boa, sabe, de puxador de voto, e tem um pessoal do meio ali que vai também surpreender, e tem também uma equipe comprometida, mesmo aqueles mais jovens que estão agora saindo pela primeira vez, são comprometidos, estão trabalhando, a direção do partido está acompanhando o trabalho de cada um, e não tenho dúvida que a gente aí vai trabalhar para fazer no mínimo 3 vereadores no PDT com o nosso pré-candidato Márcio Nakashima a prefeito. E, aliás, quero aproveitar aqui também, já que você fez a pergunta, agora vem pau para você, vem madeira. Você é filiado ao PDT. Você é filiado ao PDT e seu nome consta lá como pré-candidato no PDT, é uma decisão sua. Eu sei que você tem seu compromisso aqui no Radar de Notícias, mas é uma decisão que você tem que tomar. E eu até peço que você tome essa decisão urgente, porque se as pessoas que estão lá, nós temos uma chapa completa, seu nome está lá como pré-candidato, você é filiado do PDT, e a orientação do partido é que você se decida, porque se você realmente for candidato, você vai ter que se licenciar aqui do Radar para ir para a rua, porque a gente precisa fazer no mínimo 3 vereadores, e você tem que ir para a rua. Aí é a decisão tua. Se você não for também, eu respeito. Mas eu estou te falando como presidente do PDT. Você precisa tomar a decisão de se licenciar do Radar para se dedicar à sua pré-candidatura a vereador, porque a campanha é 45 dias, oficialmente falando. Não dá para você rodar a cidade. Tem que rodar a cidade na pré-campanha falando que é pré-candidato a vereador e divulgar o nome na pré-campanha. Então, deixo aqui, sabe, uma
orientação e uma intimação para você. Você tem que tomar decisão até dia 30 de abril, se você vai ser candidato pelo PDT ou não, para se licenciar do radar. O Cabeça sempre muito autêntico, verdadeiro, sincero. Acho, Cabeça, que por mais que a gente tenha uma decisão tomada na vida, por mais que a gente tenha uma certeza no caminho, não quer dizer que a gente não tenha dúvidas. Por isso, essa reflexão com calma, mas essa decisão será tomada com muito respeito, tanto a você como presidente, aos demais colegas aí do PDT e também aos colegas de trabalho aqui no Radar de Notícias. 19h22, Cabeça, mais algum assunto a destacar nesse nosso bate-papo aqui, nessa entrevista? Como é que foi esse processo de montagem? Porque parece que dá muito trabalho, né? Não, é muito trabalhoso. Montar chapa de partido não é nada fácil, principalmente partido como o nosso, que é a oposição ao governo municipal. E aí a gente não tem ninguém, sabe, não tem estrutura para montar chapa, não tem cargo para prometer, a gente não tem dinheiro para montar chapa, a gente só tem projeto, ideias e força de vontade de trabalhar e mostrar qual é a ideologia do PDT, o compromisso do PDT com a cidade de Guarulhos, para transformar Guarulhos numa cidade melhor, né? E orientação é nesse sentido para toda a chapa. E graças a Deus quero aqui agradecer a todos que assumiram o compromisso, se filiaram ao PDT, com essa força de trabalho, com essa vontade de trabalhar para melhorar a cidade de Guarulhos, porque o PDT não tem nada para oferecer de estrutura para os candidatos para poderem assinar a ficha aqui não. Todos assinaram por se identificar com o partido, se identificar com toda a trajetória do PDT, com a história do PDT, né, e com o que a gente tem hoje como referência, que é um pré-candidato a prefeito de Guarulhos, à altura da cidade, um deputado estadual bem avaliado, que é o Márcio Nakashima, porque um partido, quando tem um candidato a prefeito, facilita montar a chapa também. Então, a candidatura do Márcio Nakashima facilitou a montagem da chapa, principalmente para trazer mulheres para o PDT. Isso aí, ó, tá vendo a Fabi Arvelino ali, a Fabiana dizendo, é isso aí, Cabeça, acho que ela gostou da bronca que o Cabeça deu aqui. Bom, muito obrigado a todos vocês pela audiência, recebemos aqui o Josinaldo Cabeça, presidente dos Metalúrgicos de Guarulhos, aliás, mandar um abraço para toda a diretoria e os funcionários que estão assistindo, um abraço para toda a audiência, né, que está em todos os pontos da cidade de Guarulhos, e é presidente também do PDT, veio aqui falar sobre a pré-candidatura do Márcio Nakashima a prefeito e também o desafio do PDT de eleger vereadores. Cabeça, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima, viu? Guto, obrigado. Eu quero aqui também convidar todos os sócios dos metalúrgicos, né, sócios do sindicato. Dia 30 de abril, o sindicato completa 61 anos de vida. E aí nós vamos homenagear os sócios mais antigos e já convido aí os sócios metalúrgicos que compareçam lá no sindicato, dia 30 de abril, a partir das 18 horas, para assistir a grande solenidade de homenagem aos sócios mais antigos, fundadores do sindicato. Como que é o nome daquelas senhorinhas que estão sempre participando lá? É Dona Dória. Minha memória é péssima, gente. Dona Leonora, que a gente chama Dona Dória, né? E a Dona Josina. Vocês têm que conhecer, gente. Duas senhorinhas de 60, quase 90 anos de idade. Dona Dória tem 92 anos, é a primeira mulher, a primeira metalúrgica sócia do sindicato. A primeira mulher a ficar sócia do sindicato. É legal porque tem lastro, né? Tem uma história por trás de tudo, né? Tem. Você é quanto tempo metalúrgico? Eu sou metalúrgico desde 87, que eu estou na categoria. Agora, na direção do sindicato, eu vim em 2001 para a direção, mas desde 87 que eu sou metalúrgico. E a direção tem trabalhado bastante lá? É o que mais faz é trabalho, né? Todos os dias, o sindicato, para ter 61 anos de vida e ter a representação que tem os metalúrgicos, tem que trabalhar muito, buscando PLR, buscando convenção coletiva, buscando eleição de CIPA, delegado sindical, é cesta básica, é café da manhã, é pauta trabalhista todos os dias, e todos os dias de manhã tem a Assembleia em Porta de Fábrica para lutar por isso. Não é fácil, não. Tá certo, Cabeça. Agora sim, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Estaria a Fabi, ó. A Fabi disse que o Guto é uma pessoa que tem experiência. Ô, Fabi, como eu gostaria de ouvir que o Guto é um jovem. Mas estamos aí na batalha. Vamos tomar essa decisão com muito carinho e responsabilidade e respeito à nossa audiência. 18h26, ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser.